Oi gente, tô eu aqui de novo, me chamo Alisson e tô hoje para falar sobre uma data de muita luta e muita importância, que é o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra. Espero que tenha gostado e que seja bem. Você sabe por que o dia 20 de novembro é tido como o Dia da Consciência Negra? Esse dia foi escolhido como a data em homenagem à morte de Zumbi, Zumbi dos Palmares, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Zumbi, até hoje, é um símbolo forte de luta e resistência contra a escravidão, o racismo e todas as suas questões. Zumbi foi um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo que existia no Brasil. Mas o que é um quilombo? Na época da escravidão no Brasil, muitos negros que conseguiam fugir e ser livres, eles se reuniam junto com outros negros de outros lugares para formar uma comunidade. Nessa comunidade, eles viviam com culturas e costumes da África, de onde eles tinham vindo. Muitos deles tinham vindo da África ou roubados, e alguns nasciam propriamente aqui no Brasil. Mas lá dentro desses quilombos, que eram verdadeiros bairros, cidades, onde eles se reuniam, escondidos dos outros lugares, para não serem escravizados, eles poderiam viver tal qual sua cultura e história. Quilombos representam uma forma de resistência e combate à escravidão que o homem branco impunha ao homem negro. Antes de tudo, eu queria dizer que esse dia, o Dia da Consciência Negra, ele abrange muitas demandas. Existem várias lutas, existem várias causas, e seria impossível de falar sobre tudo o que aconteceu durante esse vídeo. Primeiro, a história é muito grande, são anos e anos de escravidão no Brasil, e essa escravidão resultou em muitas coisas que até hoje são um problema na sociedade. Então eu escolhi falar aqui sobre acontecimentos importantes e reflexões necessárias para a gente ter na construção de uma sociedade antirracista. E aí aqui no Ceará surge uma figura das mais importantes na abolição da escravidão no Brasil. Ele era conhecido como Chico da Matilde, mas ficou eternizado como Dragão do Mar. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar no Dragão do Mar. Como ele é daqui do Ceará e de Fortaleza, nós temos o Centro Cultural Dragão do Mar, que é um centro de arte e cultura e que acontecem muitas coisas lá. Lá tem teatro, cinemas, exposições, tudo em homenagem a esse grande homem que foi o Dragão do Mar. Por que ele foi tão importante para a abolição da escravidão? Aqui no Ceará, não sei se vocês sabem, mas nós fomos o primeiro estado do Brasil a abolir a escravidão. Antes de todo o Brasil assinar a Lei Áurea, aqui no Ceará nós já havíamos abolido a escravidão. E um dos nomes responsáveis por essa aceleração foi Dragão do Mar. Então, por que desse nome Dragão do Mar e qual foi sua importância? Ele era um jangadeiro, trabalhava nas jangadas lá no porto aqui de Fortaleza, ali na região do Mucuripe. Como um dos principais meios de transportes eram pelo mar, muitos escravos ele se recusava a transportar escravos, ao invés do mar. Com que aqui na cidade de Fortaleza fosse muito difícil mandar escravos de outros lugares para cá. E conta-se também que ele, vez ou outra, quando um escravo era mandado para ser transportado para o porto aqui de Fortaleza, ele desviava a rota, deixava essa pessoa que estava sendo escravizada em outro lugar para deixar ela livre. Que é muito provável ele ir para um dos quilombos próximos ou tentar a vida sendo um homem livre em outro lugar. Então, com várias frentes e lutas, Dragão do Mar fez com que a gente abolisse a escravidão aqui no Ceará 4 anos antes do que no Brasil, que foi em 1878 no Brasil. Então eu convido vocês a visitarem o Dragão do Mar, o Centro Dragão do Mar. Lá tem uma estátua dele de tamanho real, do tamanho que ele era. Então vocês podem ir lá ver, tem toda a figura dele lá. E também tem exposições, lugares falando sobre a história dele. É muito interessante vocês irem lá. Esse foi um dos grandes nomes de homens negros que fizeram história na história do Brasil. E ele é daqui do Ceará, daqui de Fortaleza. É muito importante a gente deter essa história, a gente conhecer. Porque é muito importante a gente não repetir os mesmos erros e perpetuar esse racismo estrutural que está entremeado na nossa sociedade. A gente tem que lutar para acabar com a postura racista
muito institucionalizada que a gente tem. E isso é o que forma o racismo estrutural. Racismo estrutural é um racismo que está tão permeado na nossa sociedade que muitas vezes a gente nem percebe. Está nos dizeres, nas não oportunidades de trabalho, de estudo, de inclusão de pessoas pretas. Está literalmente estruturando a nossa sociedade. Quando a Lei Áurea foi assinada e a escravidão foi abolida do Brasil, ela não parou de acontecer de um dia para a noite. Pela lei, ela deixou de existir. Mas o que aconteceu foi, os senhores agora tratavam essas pessoas que eram escravizadas com salários baixíssimos, eles trabalhavam em estruturas e dependiam desse dinheiro e dessa família, muitas vezes de forma complexa e completa, fazendo com que praticamente eles vivessem dentro de um regime de escravidão. As leis ainda não asseguravam essas pessoas. Então, muito tipo de atrocidade foi feita. E o que acontecia também era de pessoas que tinham sido libertadas serem jogadas às ruas com nada, muitas vezes sem sapato, sem lugar para morar. Então, para essas pessoas não foi oferecido nenhum tipo de ajuda. Libertar pessoas de um regime de escravidão que durou séculos, sem nenhum apoio do governo, é manter elas refém às correntes que prendiam elas no período da escravidão ainda. Imagina pessoas que não tinham acesso a trabalho, a estudos, a casa, a moradia, a alimentação. Como essas pessoas iam conseguir viver, conseguir crescer, conseguir se estabelecer, sendo que tudo que elas tinham e quem detinha a produção e as ofertas de emprego, de comida, era um homem branco que há pouco tempo escravizava essas pessoas. Isso gerou um processo de não amparamento do povo preto que se arrasta durante décadas e décadas até hoje. E aí isso é muito posto num livro que eu vou indicar para vocês, e uma pessoa para vocês pesquisarem sobre a vida, que é a Carolina de Jesus. Ela é uma escritora preta, uma das mais importantes da nossa história do Brasil, que escreveu o livro Quarto de Despejo. Esse livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é de 1960. Ela nasceu em 1914. E mesmo assim, em 1914, depois de quase 2 décadas depois da abolição da escravidão, essa pessoa sofria muito os resquícios da escravidão. E dentro desse diário que ela comenta o dia a dia dela, como catadora de papel, você vê as dificuldades e a formação das favelas no Rio de Janeiro. Como o povo preto, depois da abolição da escravidão, foi expulso e mandado para longe dos lugares que os brancos frequentavam, já que agora o povo preto era livre para ir e vir, afastados e com preconceito, eles foram ocupando os lugares que não eram bem quistos pela sociedade. Foram ficando nos morros, de um jeito bem improvisado, criando barracos, sem estrutura de água, de comida. E lá foram criando suas sociedades. Daí foi se criando e se construindo as favelas do Rio de Janeiro. E assim foi no Brasil inteiro. Por isso aqui, espalhados pela favela do Brasil, é onde está a maior população negra, é onde está a maior população pobre. Tudo resquício do nosso processo de abolição da escravidão. E o nosso resquício de racismo estrutural que se perpetua até hoje. Por isso a importância de conhecer a nossa história, de saber lutar pelo que é nosso, de não reproduzir falas, de lutar por políticas que nos ajudem e por entender a sociedade em que a gente vive. Nesse livro da Carolina de Jesus, que o nome vai estar aqui na descrição, lá ela fala como catadora de lixo, quando ela pegava comida do lixo para alimentar os filhos em casa, fala sobre a falta de água que existia, que ela tinha que ir em muitos lugares, percorrer uma distância muito grande até chegar num poço para poder pegar água e trazer para casa. São inúmeras dificuldades que nada muda da realidade de um povo que vive hoje nas favelas, nas maiores favelas do Brasil. É muito importante
a gente saber pelo que lutar e para onde olhar. Por isso eu vou falar agora algumas expressões que a gente tem que tirar do nosso vocabulário. São expressões racistas e que perpetuam essa prática estrutural de sempre falar dos negros como uma coisa ruim, do povo preto como uma coisa errada. O processo de odiar negros foi estabelecido tão forte pelo Brasil, quando se aboliu a escravidão, que tudo relacionado a negro é relacionado a alguma coisa ruim. Como mercado negro é o mercado ilícito, magia negra é coisa ruim, tudo que tem negro na palavra é alguma coisa relacionada a alguma coisa ruim. Quando nós falamos a coisa tá preta, é porque a coisa tá ruim. E isso não é coincidência. Vários desses termos foram relacionados a pessoas pretas, negras, como coisa ruim, por causa do nosso racismo estrutural. Muitas expressões antigas, como meia tigela, também se refere a um racismo estrutural. Meia tigela era quando pessoas que trabalhavam extraindo pedras preciosas em minas, quando eles não batiam as metas enquanto escravizados, o senhorio dava meia tigela de comida para eles, porque eles não tinham chegado na meta. Então essa expressão remete a essa história. Assim como a expressão feito nas coxas. Feito nas coxas a gente diz quando a gente faz alguma coisa meio mal feita. Isso aqui foi feito nas coxas. E isso remete a uma história também. Uma história de que no passado, quando se faziam moldes de telha, eles faziam um molde em cima da sua coxa, em cima da coxa deles, das pessoas escravizadas. Como eles tinham diferentes portes físicos, as telhas ficavam de diferentes moldes, fazendo com que quando eles colocavam em algum lugar, essas telhas, elas gerava muita goteira. Ou seja, ela era mal feita por conta de que era feita nas coxas dos negros. Então, essa expressão também é racista. Existem muitas expressões que têm uma história racista e eu recomendo vocês a pesquisarem sobre, a tirarem essas expressões do seu vocabulário, dos seus dizeres, para a gente criar uma sociedade melhor e entender que muita coisa de que a gente apenas reproduz hoje, do que a gente pensa hoje, foi tido desde aquele passado onde se deixaram as pessoas pretas de lado, em especial nesse mês, mas durante todos os dias do ano, nós temos que ter o Dia da Consciência Negra. Todos os dias. Nós temos que ter a nossa consciência sobre tudo que aconteceu, sobre os costumes do povo preto, sobre as culturas, saber valorizá-la e saber o porquê de que até hoje ela ainda é tida como coisa ruim, como desvalorizada. E cabe a nós passar essa consciência para outras pessoas e transmitir, conversar, corrigir o colega, o amigo, falar que olha, essa expressão está errada, essa expressão é capacitista, essa expressão é racista. E assim a gente vai criar uma sociedade melhor, antirracista, com todas as pessoas sendo valorizadas por quem elas são. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês pesquisem muito sobre Carolina de Jesus, a escritora que eu citei, sobre o Dragão do Mar. Existem muitos nomes, hoje também tem várias pessoas importantes do movimento negro no Brasil. Então é muito legal conhecer eles, pesquisar sobre, saber o que eles estão falando e sobre todas essas pessoas que fizeram a história do Brasil também. Então, espero que vocês pesquisem, espero que vocês tenham gostado e tchau, gente!